Olá, olá, garotos! Bom dia! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a uma nova aula de português. Hoje vamos aprender uma estrutura muito simples, muito útil, aliás, muito interessante, que nos permitirá fazer comparações em português. Quer dizer, como construir em português frases do tipo mi casa es más pequeña que la tuya, tú tienes más amigos que ella, él trabaja tanto como nosotros, etc. Vamos a aprender a fazer comparações de adjetivos, verbos e substantivos em português. E vamos fazê-lo tanto por superioridade quanto por inferioridade e também por igualdade. Então, se você quer aprender tudo sobre esta estrutura, fica comigo que eu te conto. Vamos lá! Muito bem, garotos! Então, novamente, sejam bem-vindos! Para quem não me conhece, eu sou a professora Lina Giraldo e estou aqui para compartilhar com vocês tudo isso que tenho aprendido durante os últimos anos em português. Se você tem interesse em ser meu aluno e formar parte da minha comunidade de português, então te convido a Português Interativo, uma comunidade em que nós aprendemos, mas sobretudo praticamos português. Na descrição do vídeo eu vou te deixar todos os detalhes para que você possa conhecer nosso programa e vir fazer parte deste grupo lindo. Mas então, como falamos na introdução, hoje vamos aprender tudo sobre comparativos. Vamos fazer comparações de características, quer dizer adjetivos, também de substantivos, quer dizer coisas, objetos, e também de verbos, quer dizer ações. Então, eu vou estar mostrando tudo para vocês através dessa tabelinha, que você também vai encontrar na descrição, junto com uma lista dos 50 adjetivos mais usados em português, para que possa praticar e treinar. Então, gente, como falei, quando nós vamos fazer uma comparação em português, nós vamos estar tendo três possibilidades. Podemos comparar adjetivos, características, podemos comparar substantivos, quer dizer coisas ou objetos, ou podemos comparar verbos, quer dizer a intensidade em que fazemos alguma coisa. E cada uma dessas opções pode ser ou por superioridade, quer dizer quando colocamos o primeiro objeto em uma posição superior ao segundo objeto, pode ser por inferioridade, quer dizer quando este primeiro objeto que eu menciono vai em uma posição inferior, ou pode ser por igualdade, quer dizer que eu coloco os dois aí na mesma posição, em uma posição semelhante. Então, vamos lá, gente, comecemos com a comparação de adjetivos. Se eu quero comparar as qualidades ou as características de um objeto e o primeiro objeto vai estar em uma posição superior, a estrutura é esta. Eu vou mencionar o sujeito do qual estou falando, aí geralmente vem o verbo ser, então ele é ou ela é. A palavra-chave dessa estrutura vai ser sempre mais, isso que indica superioridade. Mais que o que eu quiser falar, mais bonito, mais feio, mais interessante, mais pontual, mais divertido. No arquivo que eu falei que vou deixar na descrição, você vai ter uma lista de 50 adjetivos mais usados em português, junto com o seu antônimo, seu contrário, para que você possa enriquecer o seu vocabulário. Por enquanto, façamos suposições bem simples. Então, mais bonito ou mais feio, e depois vamos colocar que ou do que. Esse do é opcional, ele pode aparecer ou não. Mas, gente, eu escuto com bastante frequência que os brasileiros usam o do, tá? Então, vamos ver alguns exemplos. A casa do Lucas é mais bonita que a minha.
ou é mais bonita do que a minha. Bem? Outro exemplo. Este carro é mais rápido do que este outro. Ou este carro é mais rápido que este outro. O do é opcional. Ou eu posso dizer, Brasília é uma cidade mais moderna que Roma. Ou Brasília é uma cidade mais moderna do que Roma. Então vejam que sempre o primeiro objeto que mencionei fica em uma posição superior que o segundo objeto. Mas se eu quero comparar por inferioridade, quer dizer, o primeiro objeto vai em uma posição inferior, a estrutura é exatamente a mesma, somente que vamos trocar nossa palavrinha chave, em vez de mais, vai ser menos. Então, a casa do Lucas é menos bonita que a minha, ou a casa do Lucas é menos bonita do que a minha. As duas formas são equivalentes e estão muito bem. Então eu posso dizer que este carro é menos rápido que este. E também é correto. Ou este carro é menos rápido do que este. As duas formas estão muito bem. Ou eu posso dizer, Brasília é uma cidade menos moderna. Bom, isso não seria real. Mas suponhamos Brasília é uma cidade menos antiga que Roma. Ou Brasília é uma cidade menos antiga do que Roma. E as duas estão perfeitas. Bom, professora, e se eu quero colocar os dois objetos na mesma posição? Nenhum deles é mais ou menos do que o outro. Então, isso se chama comparação por igualdade. E aí, a estrutura que vamos utilizar é a seguinte. O primeiro objeto é tão bonito, tão grande, tão interessante. E temos duas opções para complementar. Posso falar quanto ou posso falar como. Significam o mesmo, são equivalentes e as duas são muito usadas. Então, nos nossos exemplos ficaria assim. A casa do Lucas é tão bonita quanto a minha. Ou a casa do Lucas é tão bonita como a minha. As duas estão muito bem. Este carro é tão rápido quanto este. Ou este carro é tão rápido como este. As duas são muito boas. Ou Brasília é uma cidade tão moderna quanto Roma. Ou Brasília é uma cidade tão moderna como Roma. As duas ficam perfeitas. Bom, algo importante, gente, nos exemplos que eu coloquei, sempre conjuguei o verbo ser. Sim? A casa é tão bonita, ou a casa é menos bonita, ou este carro é tão rápido quanto este, ou Brasília é mais moderna que Roma. Mas claro que em vez do verbo ser, poderiam aparecer muitos outros verbos. Pensem em frases como as seguintes. Ela está menos cansada que ontem. Aí o verbo estar, né? Você parece mais animado que ontem. O verbo parecer. Ele ficou mais forte que o irmão. O verbo ficar. Ela se tornou mais famosa que a mãe. O verbo tornar-se. A Eline se acha mais responsável do que eu. O verbo achar-se. A Paula se sente mais segura que os seus colegas. O verbo sentir-se. Ou ela se mostrou mais preparada que os outros. O verbo mostrar-se. Mateus se vê mais competente que a concorrência. O verbo ver-se. Então, não importa o verbo que começa a estrutura, o importante é que tenhamos as palavras-chave mais, menos, ou tão, e os acompanhamentos que, do que, ou quanto ou como, segundo o que você preferir. Aqui também é super importante ressaltar que nós temos 4 adjetivos com formação irregular para esse comparativo. 2 deles têm a ver com tamanho e os outros 2 têm a ver com qualidade. Então, em português, nunca dizemos que algo é mais grande, ou que algo é mais pequeno, ou que algo é mais bom, ou que algo é mais ruim, ou mais mal, ou mais má, no caso do feminino. Em vez de utilizar essa estrutura, vamos formar um irregular, que no caso seria:
Em vez de mais grande, vamos dizer que algo é maior. Em vez de mais pequeno, vamos dizer que é menor. Lembrem também que essas palavras maior e menor em português não servem para comparar idade, somente para comparar tamanho ou estatura, tá? Eu sou maior significa que eu tenho mais estatura. E nunca dizemos que eu sou mais grande, tá? E as outras duas, em vez de dizer que algo é mais bom, vamos dizer que é melhor. E em vez de dizer que algo é mais mal, vamos dizer que é pior. Parecido em espanhol, não é? O resto das palavras sempre podemos colocar mais, sem problema. Bom, professora, mas se o que eu quero comparar não é uma qualidade ou não é uma característica, eu quero dizer que tenho mais amigos, que tenho mais problemas, que ele ganha mais dinheiro. Então, aqui vamos ver a estrutura para comparar substantivos ou coisas. Comecemos pela superioridade, uma estrutura super parecida com a anterior. O primeiro objeto, o verbo que eu estiver conjugando, por exemplo, tem, mais, que é nossa palavra-chave sempre para superioridade, e depois, que ou do que. E o segundo objeto. Então, Sofia tem mais problemas que a gente. A Sofia vai ficando numa posição superior com respeito a essa quantidade de problemas, que é um substantivo, é uma coisa. Ou eles têm mais dinheiro que antes. Ou eles têm mais dinheiro do que antes, o do é opcional. Ou a Susana tem mais amigos do que eu. Viram a Susana em uma posição superior com respeito ao número de amigos. Bom, mas se o primeiro objeto eu quero colocá-lo numa posição inferior, gente, a mesma coisa, troquemos mais por menos. Quer dizer, a Sofia tem menos problemas que a gente. Ou a Sofia tem menos problemas do que a gente. Também está perfeito. Eles têm menos dinheiro do que antes. Menos dinheiro. Ou a Susana tem menos amigos do que eu. Posição inferior. Mas eu quero colocar os dois objetos em uma posição parecida, semelhante. Então, comparamos por igualdade. A estrutura é a seguinte. O objeto, o sujeito do qual eu venho falando, suponhamos o verbo ter ou qualquer outro. E aqui a nossa palavra-chave, meninos, vai variar dependendo desse objeto que nós estamos comparando, desse substantivo. Então, pode ser tanto ou tanta, ou tantos, ou tantas, dependendo se é um objeto feminino, masculino, singular, plural, se é variável ou se é invariável. Então, por exemplo, eu vou comparar dinheiro, então, tanto dinheiro. Vou comparar paciência, então, tanta paciência. Ah, não, amigos, então, tantos amigos. Não, coisas, então, tantas coisas. Sempre tem que concordar, tá bom? Depois disso, vamos ter duas opções, as mesmas. Quanto ou como. Então, a Sofia tem tantos problemas quanto a gente, ou a Sofia tem tantos problemas como a gente? As duas estão muito bem. Eles têm tanto dinheiro quanto antes, ou eles têm tanto dinheiro como antes? As duas são ótimas. Ou a Susana tem tantos amigos quanto eu, ou a Susana tem tantos amigos como eu. Viram que simples? E aqui, meninos, eu utilizei sempre o verbo ter, mas isso pode acontecer com muitos outros verbos. Por exemplo, João comprou menos livros do que eu esperava, o verbo comprar. Ou o evento atraiu menos pessoas das que esperávamos, o verbo atrair. A empresa vende menos mercadorias, o verbo vender novamente. Eles gastaram menos tempo do que vocês, o verbo gastar. Minhas amigas enfrentaram mais desafios que você. Mais desafios, enfrentaram, o verbo enfrentar. Uma empresa investiu menos recursos que a sua concorrência, o verbo investir. Ou a nossa equipe ganhou mais prêmios que eles, o verbo ganhar. Então, não importa o verbo, só a estrutura. Palavras-chave mais
menos, tanto, tantas, tantos, tantas, e a conexão, que ou do que, ou quanto, como. Bom, professora, e se o que eu quero comparar é uma ação, é um verbo, quer dizer, eu trabalho mais, eu ganho mais, eu duermo mais. Como faço isso em português? Então, vamos com a estrutura de comparação dos verbos. Aqui, para superioridade, então vamos começar com o objeto, aquele que vai em primeira posição, e vamos dizer o verbo. Então, ele trabalha, ele cozinha, ele dorme, ele escreve. E nossa palavra-chave de superioridade, que é mais. Depois, outra vez, sempre que ou do que. O do é opcional. No final, mencionamos o segundo objeto. Então, a Diana trabalha mais do que eu. Viram que estou comparando a intensidade do verbo trabalhar. Ela trabalha mais. Ou você estuda mais do que André. O verbo estudar estuda mais. Ou a Maria lê mais do que a sua irmã. O verbo ler. Bom, e se quero colocar o primeiro objeto em posição inferior, já sabemos. O mesmo, mas em vez de mais, vamos dizer menos. Então, a Diana trabalha menos do que eu. Ou você estuda menos que o André. Estuda menos. Ou a Maria lê menos do que a sua irmã. Menos que sua irmã, menos do que sua irmã. As duas estão bem, porque o do é opcional. Professora, e se quero colocá-los numa situação semelhante? Comparemos por igualdade. A estrutura é a seguinte. Primeiro sujeito, o verbo que estamos comparando, e aqui nossa palavra-chave vai ser tanto. Depois, quanto ou como. E o segundo objeto. Então, a Diana trabalha tanto quanto eu, ou a Diana trabalha tanto como eu. Você estuda tanto como o André, ou você estuda tanto quanto o André. As duas estão ótimas. A Maria lê tanto quanto sua irmã. A Maria lê tanto como sua irmã. As duas estão ótimas. É isso, meninos. Lembrem-se que tanto essa tabela de comparativos quanto a lista com os 50 adjetivos mais usados em português e seu antônimo, eu vou deixar na descrição desse vídeo. Para praticar, que tal se você me conta nos seus comentários algumas comparações entre você quando era uma criança e você agora? Pode comparar adjetivos, substantivos ou verbos e pode comparar em superioridade, inferioridade ou igualdade. Por exemplo, agora eu sou tão sonhadora como quando era uma criança. Agora eu tenho mais problemas do que antes. E agora eu durmo menos do que antes também. Mas agora eu sou tão responsável como era quando era uma criança. E você? Que coisas mudaram na sua vida? Me conte sobre essas diferenças. E se você gostou desse episódio, então, por favor, deixa um joinha, compartilha com outras pessoas e se ainda não fez, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as nossas notificações. E eu te vejo lá no próximo episódio. Um abraço, até lá!